Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Débora Soares, eu sou representante da BTQ, atuo no setor de marketing da empresa e hoje eu estou aqui gravando esse vídeo que faz parte de uma série do YouTube que se chama Curiosidades da Engenharia Química. Na semana passada, a BTQ postou tanto no grupo como na página do LinkedIn um pouco mais sobre o tratamento de efluentes e inclusive trouxe uma dica de um tour 360 graus por uma estação de tratamento de efluentes. Se você não conferiu, é só clicar no card aqui abaixo que você vai ser redirecionado diretamente para... Então, como vocês interagiram muito e a gente percebeu que vocês realmente gostaram desse tema, a gente resolveu gravar esse vídeo no YouTube sobre os tratamentos de efluentes industriais. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é um efluente. Então, um efluente, ele é um resíduo que é produzido por um processo industrial e esse efluente, ele possui, na maioria das vezes, da sua composição, cargas poluidoras. Ou seja, se esse efluente for jogado na natureza, ele pode prejudicar o meio ambiente. E claro, isso é o que nós não queremos. O efluente, ele pode ser de dois tipos, ele pode ser líquido ou gasoso. Então, o líquido, ele possui, e o gás também, ele possui os famosos gases poluentes, que são os causadores do efeito estufa. Então, tanto o efluente líquido como o efluente gasoso, quando eles vêm a prejudicar o meio ambiente, a gente precisa que eles passem por um tratamento antes de serem lançados no meio ambiente. Assim, esse tratamento ele vai ser responsável por retirar essa carga. E aí, claro, também que existem outros dois tipos de efluente. Nós vamos falar nesse vídeo sobre o efluente industrial, mas também existe o efluente sanitário. Só que o tratamento de efluentes sanitários, comenta aqui embaixo que a BTQ vai providenciar para você. E quando nós falamos sobre o tratamento desse efluente, esse tratamento ele pode ser classificado em três tipos principais. O primeiro, que é o tratamento físico, que é aquele que vai ser responsável por separar as fases do meu efluente. Já o segundo tratamento é o tratamento químico, onde eu pretendo retirar a carga contaminadora, ou seja, aqueles elementos, aquelas substâncias químicas que estão presentes nesse efluente e que serão retiradas então no tratamento químico. E por último, mas não menos importante, a gente tem o tratamento biológico, onde a gente vai utilizar os micro-organismos, como as bactérias. Passado por esses processos, então o efluente está pronto para ser lançado no meio ambiente. E esses tratamentos, eles são realizados então na estação de tratamento de efluentes, que é mais conhecido pela sigla ETE. Nessa estação, então, ela possui diversos processos que podem ser físicos, químicos ou biológicos e eles então são responsáveis por tratar esse meu efluente. Vale lembrar que cada efluente é um tipo e por isso um efluente de uma indústria de papel e celulose, eu vou utilizar um certo processo para tratar. Agora, se eu tenho um efluente de uma indústria petroquímica, já que eles possuem na sua composição substâncias que são diferentes, então exigem diferentes processos para cada um. Mas tudo bem, talvez você nunca tenha conhecido uma estação de tratamento e esteja na dúvida como é que é responsável por retirar os sólidos que estão nesse efluente. E normalmente a arenação. O gradeamento ele pode ser tanto um gradeamento grosso ou um gradeamento fino, onde eles então vão tirar esses sólidos. Claro que essa etapa é muito importante, pois se os sólidos não forem retirados ainda no começo, eles vão prejudicar os processos posteriores e até atrapalhar o transporte desse meu efluente. Então, por isso, o pré-tratamento é a primeira etapa de uma estação de tratamento. O segundo processo, então, de uma estação de tratamento é o tratamento primário, onde será realizada, então, a remoção dos sólidos que estão sedimentáveis
ou da matéria orgânica que está presente nesse efluente. Então são realizadas técnicas como eles vão ser separados do efluente através da diferença de densidade entre as duas substâncias. E assim eles vão ser então removidos para que não venham a o tratamento secundário. E esse tratamento ele também pode ser chamado de tratamento biológico, porque ele visa retirar aquela matéria orgânica que ainda não foi retirada do processo anterior, que era o meu tratamento primário. Então, nessa etapa do tratamento secundário, vai ser realizados processos de matéria orgânica como fonte de carbono e fonte de nitrogênio. O processo aeróbico é aquele onde os micro-organismos eles precisam de oxigênio para realizar. Então, nesses processos nós temos, por exemplo, as lagoas de aeração, onde existem bombas que estão sempre movimentando essa lagoa e com isso o oxigênio sempre está presente nesse efluente. Já o tratamento anaeróbico, como o próprio nome já diz, ele não precisa de oxigênio. Então as bactérias em reatores biológicos. E a nossa próxima etapa de uma estação de tratamento é o tratamento do lodo. E o que é o lodo, Débora? O lodo ele é um resíduo que é produzido durante esse tratamento. Mas o que ele tem? Ele contém os resíduos que são retirados nesses processos anteriores. Então o lodo ele compõe como se fosse o resultado de todos esses resíduos que foram tirados. Então, claro, o lodo possui uma carga contaminadora muito grande e por isso ele não pode ser lançado no meio ambiente. Então o que acontece? O pessoal normalmente faz tratamento desse lodo, que visa, claro, reduzir o volume dele e reduzir a carga contaminadora que há nesse resíduo. Então, normalmente são realizados processos de filtração, de digestão anaeróbica, de desidratação, para que esse resíduo, então, diminua o seu volume e que reduza, então, o teor de compostos presentes. Além disso, existem muitos estudos que buscam utilizar este resíduo, esse lodo, em outras técnicas. Então, por exemplo, já existem artigos que foram publicados onde esse lodo ele é utilizado para fazer tijolos para as casas ou até mesmo para serem utilizados como pedras em calçamentos ou até mesmo nas ruas. Então, um tratamento terciário. E esse tratamento ele busca retirar alguns compostos que ainda estão nesse efluente. Nesse tipo de tratamento são que realmente eles precisam de um custo do investimento maior. Então, por ozonização, nós temos a troca iônica, a osmose reversa, entre muitos outros tipos. Vale a pena você conferir um pouco mais sobre cada processo e, claro, a BTQ ela já falou sobre cada um na página do LinkedIn. Então, vale a pena você conferir. E se você quer saber o credencial? E por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, vocês podem pôr aqui nos comentários que a gente vai responder assim no nosso canal, pois assim você será sempre avisado quando um vídeo sair. Não esqueça que ainda tem muito mais vídeos para serem postados sobre as curiosidades da engenharia química. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha nas suas redes sociais e marca a BTQ. Assim a gente saberá que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Até a próxima, pessoal!